Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 9 do curso de R para iniciantes, onde nós vamos falar sobre operadores e avaliações lógicas. A nossa aula ela vai ter três partes. Nessa primeira parte a gente vai olhar os operadores lógicos mais básicos. Na segunda parte vamos ver como combinar condições lógicas diferentes com os operadores e ou. E por fim nós vamos ver como criar novas variáveis ou novos valores a partir de alguma condição lógica, a partir de alguma dessas avaliações lógicas que nós vimos. Então vamos começar a nossa aula olhando qual vai ser o banco de dados que vamos trabalhar, que será o MTCars, aquele banco nativo do R, né, com diversas variáveis aqui sobre o desempenho de alguns carros. A partir desse banco nós vamos testar várias relaçõezinhas. O primeiro operador lógico que nós vamos ver é o de igualdade, que é o operador aqui de gear igual a 5, tá? Eu vou testar aqui se essa variável, gear, né, é igual a 5. Isso vai resultar num vetor de valores booleanos, ou seja, valores verdadeiro ou falso. Toda avaliação lógica, pessoal, gera um vetor de valores booleanos, porque são esses valores booleanos o resultado da avaliação lógica, né, verdadeiro ou falso. E eu utilizo esse resultado aqui para filtrar um banco, filtrar uma matriz ou uma lista. O que eu tenho que fazer é só pegar essa expressão aqui, tá? Essa expressão que eu tenho aqui na linha 8 e colocar dentro do colchete, na parte da linha, tá? Como é um data frame, ele tem linhas e colunas, a linha é a parte antes da vírgula. Aí eu consigo filtrar o banco. Se eu apagar a linha, ou melhor, se eu apagar a vírgula, o R vai entender que eu estou me referindo às colunas e ele vai resultar num erro. Então eu preciso deixar o vírgula aqui e aí assim eu consigo filtrar o banco. Agora um detalhe importante que às vezes vai fazer vocês encontrarem um erro. A igualdade a gente só testa com 2 sinais de igual, tá? Tem que ser 2, porque um sinal de igual só é a mesma coisa do que uma setinha de assign. Então, quando eu coloco um sinal de igual assim, dessa forma, é a mesma coisa de eu colocar uma setinha, desse jeito. Então, a consequência disso é que eu estou falando para o R que a variável gear deve ter somente os valores 5. Olha só o que acontece se eu rodar essa linha só com um sinal de igual. Aí agora vamos ver de novo read MTCars. Quando eu pego aqui a variável gear, cadê? Essa última aqui, ó. Somente valores 5. Somente valores 5, que é diferente da primeira vez que eu chamei a variável head. Olha só, 444333. Então eu alterei o banco original sem querer. Por esse lapso de atenção aqui, coloquei somente um sinal de igual, eu acabei alterando o meu banco. Para desfazer o erro, você lê o banco novamente, ou importa novamente os dados. Como esse é um banco original aqui do R, eu coloco data, MTCars, e aí eu carreguei o banco novamente. Se eu chamar de novo read MTCars, pronto, voltamos aos valores originais. Fiz esse pequeno adendo só para mostrar como corrigir um erro que pode ser comum, tá bom? Então, só para a gente lembrar, igualdade a gente sempre testa com 2 operadores, 2 sinais de igual. Então, vamos dar prosseguimento. Agora, vamos testar as condições de menor que ou maior que. Isso, a gente vai utilizar os sinais simples, não tem nada de novo aqui, nada de adicional. Vou testar aqui a condição de MPG, miles per gallon, ser menor que 16. E eu vou utilizar isso já para filtrar aqui o meu banco. Se eu quiser testar uma condição de menor ou igual a, maior ou igual a, aí eu vou combinar o sinal de maior que com o igual. Eu sempre coloco antes do igual o sinal de maior que ou menor que. Dessa forma aqui. Vamos filtrar, achar os casos onde o miles per gallon é maior ou igual a 21. Pronto, agora eu já tenho uma lista dos carros que são eficientes, digamos assim, Tem miles per gallon maior que 21. Agora vamos falar do operador de negação, que é o sinal de exclamação. O exclamação aqui, ele simboliza para o R a palavra não. Então ele sempre vai inverter o resultado da avaliação lógica. O que é true vai virar false, o que é false vai virar true. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aquela primeira condição lógica que nós testamos, que é o gear igual a 5, tá? Quando eu tenho o resultado dessa
desse teste lógico aqui é um booleano onde a maioria dos valores são false, somente alguns aqui no final são true. Quando eu coloco o sinal de exclamação na frente dessa condição aqui e rodo essa linha, os valores se inverteram. A exclamação tem essa função, ela inverte, né, o resultado aqui do nosso valor booleano. Isso pode ser útil em algumas situações específicas, onde a gente quer testar, né, se um valor é null, se é um valor é nay, e a gente quer só eliminar esses casos. Então, é bom, né, salvar essa informação de que a exclamação serve como um não. E ela também é útil para testar, né, a diferença. Se eu já sei que a exclamação, né, significa não, quando eu combino um sinal de exclamação com um sinal de igual, eu estou criando o operador ali de diferença. Vamos pegar essa mesma expressão aqui. Quando eu inverti o resultado, né, de mgear igual a 5, na verdade eu estou testando a diferença. Eu estou recuperando todos os valores onde gear é diferente de 5. Eu posso fazer isso escrevendo dessa forma, exclamação depois gear igual a 5, ou então eu posso colocar gear, exclamação igual 5. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Agora vamos passar para os operadores especiais, que são e a barra reta, que significa ou. O primeiro operador, então, aqui vai ser esse e comercial, né, o ampersand, que é o nome oficial desse símbolo. Ele significa e ele serve para a gente restringir a nossa busca. Eu vou testar mais de uma condição ao mesmo tempo e eu vou filtrar somente os casos que atendem a todas as condições. Então isso é uma forma de restringir a nossa busca, porque a probabilidade de um caso atender várias condições ao mesmo tempo é pequena. Então vamos só comparar aqui. Vou testar cada condição separadamente para a gente ver o vetor booleano que elas geram. Tem aqui, ó, gear igual a 5, que nós já testamos várias vezes, e o MPG maior ou igual a 21. Gear igual a 5 tem poucos casos que são true, e o MPG maior ou igual a 21 tem vários casos aqui com valor true. Vou combinar esses dois no objeto e vou filtrar o mtcars aqui pelo objeto e. Então tá, vamos encontrar os casos que atendem a estas duas condições. Tenho somente dois carros nesse banco que atendem às duas condições, né? Gear igual a 5 e MPG maior ou igual a 21. São os carros Porsche 914 e o Lotus Europa. Então aqui a gente viu como a gente vai restringir, né, o número de casos, a gente vai restringir a nossa busca utilizando esse operador e. E em comparação, eu posso utilizar a barra reta, que simboliza ou, para expandir a busca, né? Quando eu utilizo o ou, o caso ele tem que atender somente uma das duas condições, né? Ou uma das várias condições que eu estou colocando dentro da minha expressão. Então, vou utilizar aqui as mesmas condições, né? Os mesmos testes, só estou mudando aqui o operador. Estou salvando no objeto ou, vamos ver o resultado. Aqui tem aqui, ó, diversos casos. Então, notem como a mudança de operador pode impactar bastante os resultados aqui da nossa busca. Se antes eu tinha somente dois casos, agora eu tenho, né, diversos. E para finalizar, vamos trabalhar aqui com um operador in, né, que a gente escreve ele com o porcentagem in e outra porcentagem, que ele não serve exatamente para a gente encadear várias expressões lógicas, mas permite a gente testar se os valores de uma variável, os valores aqui do banco, são compatíveis com uma lista de valores, né? Um vetor de valores. E isso pode ser uma forma de comparação lógica, uma forma de teste muito útil para a gente. Então, para começar, eu preciso ter algum conjunto, algum vetor, né, criado previamente que contém alguns valores. No caso aqui, eu vou criar o vetor HP, que contém os valores 110 e 335. Rodei aqui essa linha. E eu quero filtrar os casos onde a variável HP do mtcars é igual aos elementos desse vetor aqui. Essa é uma outra forma de eu colocar que eu quero valores de HP igual a 110 ou 335. Ou seja, é uma forma de eu economizar na escrita de expressões como essas aqui. Imagina se eu tivesse que ficar repetindo, né? HP igual a 110, HP igual
ou HP igual 335, ou HP igual outro valor. Seria muito extenso. É muito mais fácil, mais econômico, eu colocar os valores que eu quero dentro de um vetor e depois utilizar o operador in, né? Vai te economizar esforço. Quando eu rodo essa linha, HP, variável HP in, vetor HP, eu tenho os casos que têm valores de HP 110 ou 335, de forma bem simples e direta. Vamos ver agora como criar novos resultados, novos valores a partir desses testes lógicos, a partir dessas avaliações aqui. Nós vamos utilizar duas funções principais. A if-else, que é a nativa do R, mas tem versões, né, similares assim, em alguns pacotes, e a função case-when, que é do pacote dplyr. A if-else ela é a mais simples, porque ela é baseada somente em um teste lógico. Então aqui, ó, quando eu pego a função if-else, ela tem três argumentos básicos. O argumento teste, que fala do teste lógico. Não precisa ser somente uma avaliação lógica. Eu posso combinar algumas com os operadores e ou, tá? E se o resultado desse teste aqui for true, for verdadeiro, eu vou substituir esse valor true por qualquer valor que eu colocar no argumento yes. Né? Então, o que eu coloco no argumento yes vai substituir o valor true, e o que eu colocar no argumento no vai substituir o valor false. É assim que a função if-else funciona. Então vamos supor que eu quero agora criar categorias a partir do uso de combustível dos carros. Né? Eu tenho aqui a variável MPG, miles per gallon, e eu quero diferenciar carros que são econômicos de carros que, né, não têm um uso eficiente do combustível. É a categoria ineficiente. Então eu vou testar aqui, ó, MPG maior do que 21. Se sim, né, ele está rodando bastante com pouco combustível, então ele vai ser o carro econômico. E se não, ele vai ser o carro ineficiente. Eu rodo essa linha aqui, gerou um vetor. Esse vetor aqui tem o mesmo tamanho do meu banco de dados. Palavras aqui, ineficiente, econômico. Eu posso salvar isso dentro de um vetor, dentro de uma nova variável no banco. Esse é o resultado. Eu converti, né, os valores de MPG em duas classificações a partir da função if-else. Ah, mas e quando eu quiser criar várias categorias e não só duas? Como que eu vou fazer isso? A solução clássica, né, seria você colocar várias funções if-else, uma dentro da outra, né? Só que isso pode ser, né, ineficiente e confuso, né? Muito propenso a erro. Você pode errar ao montar essa sintaxe. Então, a maneira mais direta de fazer isso é utilizando a função case-when. Essa função está dentro do pacote dplyr, então vou carregar aqui o pacote. Se você ainda não tiver ele instalado, você roda aqui só essa linha que eu deixei comentada, install packages dplyr. Você só precisa instalar uma vez. Depois você roda o comando library para carregar o pacote. Esse aviso aqui é normal, está só te avisando que dentro desse pacote nós temos algumas funções que têm o mesmo nome que funções do R base. A função case-when, a gente vai listar vários testes lógicos e para cada teste colocar um resultado. Então ela assume o formato onde do lado esquerdo de uma expressão eu coloco a condição, o teste lógico que eu vou utilizar. Vou utilizar o operador till, que funciona meio que como um operador de previsão, ele está prevendo. Então, do lado direito do till, eu coloco o resultado que eu quero atribuir, né? Ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, se ela resultar em true, eu vou querer esse resultado aqui. É assim que a função case-when funciona. E eu vou repetir isso para quando testes lógicos eu quiser colocar. E por fim, tem um argumento adicional que é o true, prevendo algum resultado, que é, né, que são todos os casos que a gente ainda não testou, tudo que restar, você vai dar esse valor aqui. Vamos ver como isso fica na prática. Vou seguir o mesmo exemplo. Eu quero criar categorias a partir, né, da eficiência de combustível do meu carro, a partir da variável MPG. Só que agora eu vou criar quatro categorias. Primeiramente, carros com MPG menor que 16, eu vou chamar de muito ineficiente. Então eu só tenho que colocar MPG menor que 16, vai ser muito ineficiente. Simples e direto. Só que todos os casos a partir de 17, MPG a partir de 17, ainda não foram classificados. Então as minhas condições lógicas posteriores, que vêm depois dessas, vão ser somente para esses casos que ainda não foram avaliados. Então a segunda condição lógica que eu coloco é
MPG maior ou igual a 16 e eu coloco aqui o E para restringir, ao mesmo tempo que é menor que 21. Ou seja, somente os casos de 16 até 20 eu vou chamar de ineficiente, somente. Então, o que eu fiz? Eu falei entre 16 e 20, né, o 20 está dentro do conjunto, vai ser chamado de ineficiente. E na linha de baixo, né, eu coloco vírgula para separar os argumentos. Vou colocar mais uma condição. Valores que são iguais ou maiores que 21 e, ao mesmo tempo, menores que 25, eu vou chamar de econômico. Então, agora eu já classifiquei todos os valores desde 0 ali, né, menor que 16, até o 25. Ainda tem os carros com os valores acima de 25. Eu poderia colocar MPG igual ou maior que 25, mas eu posso só economizar e tudo que eu não classifiquei ainda, eu vou chamar de muito econômico. Tudo que restou, vou chamar de muito econômico. Né? Eu faço isso colocando só o valor true aqui na última condição. Isso daqui é um padrão da função, tá? Uma especificidade da função. Esse argumento aqui. True com algum valor, tudo que não foi contemplado pelas condições acima, vai receber essa categoria aqui de muito econômico. E isso tudo que eu fiz aqui, eu estou salvando na nova variável consumo. Rodo essa linha, rodo essas 4 condições aqui ao mesmo tempo. Vamos ver o resultado aqui na função head. Pronto, já tenho aqui uma nova variável no meu banco, consumo, onde os carros de aqui, os primeiros casos são carros econômicos, né? Desde o Mazda RX-4 até o Hornet 4. Né? Temos aqui um ineficiente, muito ineficiente, Duster 360 e assim por diante. E a gente pode ver que esses valores aqui casam certinho com os valores aqui do MPG. Então, para finalizar, pessoal, o que a gente viu nessa aula aqui? Nós falamos sobre as condições, as avaliações lógicas básicas, né, com os operadores essenciais. Vimos como combinar avaliações lógicas com os operadores e ou, que é a barra reta. Como verificar se os valores de uma variável estão dentro de uma lista com o operador in. E, por fim, como combinar, como gerar novos resultados a partir dessas condições lógicas com as funções if else e case when. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, mas caso você queira ter acesso a muito mais conteúdo como esse daqui, considere entrar para a Academy. Lá você vai fazer parte de uma comunidade bem ativa, além de ter suporte para todas as suas dúvidas por meio de e-mails ou supervisões ao vivo. Acesse o link aqui embaixo na descrição para ter mais informações.